Romanos capítulo 12, estamos chegando ao fim praticamente, falta este sermão e mais um texto. E nós finalizaremos então essa série de mensagens, o qual praticamente levou o ano inteiro, Havia uma outra programação, mas assim aprove ao Senhor que essa série de mensagens nos tomasse todo esse tempo. Então, Romanos capítulo 12, do verso 9 em diante, nós vamos olhar essa temática uns aos outros, do ser igreja. Na verdade, essa temática, ela nasceu dentro dessa proposta inclusive de igrejas sendo plantadas, e em que, num determinado ponto da maturação da igreja, e o termo é bem esse mesmo, a igreja, ela começa a ser plantada, ela é uma sementinha, e a cada fase do seu crescimento, ela precisa de um material de acordo com a fase do seu crescimento. E o que nós estamos trabalhando e quase finalizando, então tem relação com o ser igreja. Estamos nessa caminhada há 3 anos, desde 2019, e esse ano então nós trabalhamos firmemente para que essa ideia do que é ser igreja, o que significa igreja, o que significa ser membro de uma igreja, o que significa ter compromisso com uma igreja, biblicamente. E vamos então hoje ver mais um trecho desse tema. Diz o seguinte a palavra de Deus: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre as suas cabeças, sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Amém. Pode assentar. Já ia me esquecendo de colocar para gravar. Está em qual canal aqui? Sabe? Bom, irmãos, nós olhamos então para esse texto e não podemos ignorar o fato
de que o apóstolo Paulo ele tem em mente algumas coisas aqui. Na verdade, o que nós temos aqui é, depois do apóstolo ter, do capítulo 1 até o final do capítulo 11, trazido a boa teologia, né? Revelação do próprio Deus. Então, a teologia como uma expressão pedagógica, teórica. Tá alto aí para vocês? Ou tá bom? Tá bom. Porque aqui em cima o som é outro. O apóstolo Paulo, então, agora, a partir do capítulo 12, ele vai começar a apresentar, daqui até o final, ele vai começar a apresentar a prática de tudo aquilo que ele ensinou do capítulo 1 até o capítulo 11. Nós vamos ver, meus irmãos, que quando olhamos para esse texto, do verso 9 ao verso 21, há uma moldura aqui. Isso é muito importante para que vocês consigam também identificar, biblicamente, quando você estiver lendo o seu texto, qual é a ideia principal do texto? Do que ele está falando? O apóstolo Paulo, então, parece que ele tem em mente aqui uma moldura. Veja como começa o verso 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. E como é que termina o capítulo 12, o verso 21? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A isso, meus irmãos, então nós podemos perceber que há uma moldura, há uma ideia. O apóstolo Paulo, ele está tratando de um tema principal, e dentro desse tema principal, no decorrer, nesse meio, ele vai traçar o que ele quer afirmar. Uma determinada luta que todo cristão, nem se não passou, não é possível que o cara seja cristão e não esteja passando por algum tipo de problema, algum tipo de perseguição, algum tipo de dificuldade. Nós temos aqui, então, verdadeiramente, o apóstolo Paulo instruindo os irmãos na prática sobre como eles devem se comportar diante de uma luta entre o bem e o mal. Irmãos, a impressão que nós temos, de uma maneira geral, é que o cristianismo, ou aquilo que se chama atualmente como cristianismo, tem se apresentado como algo assim, parece que muito mais emotivo, sem raiz, sem prática. Sabe? O cristianismo parece que, de uma maneira geral, ele se tornou um ambiente, eu ia dizer como esse, mas eu vou dizer até muitos lugares muito melhor do que esse. Mas com fumaça, com luzes. Eu sei que teve gente que queria botar luz aqui, eu não deixei, né, aqueles lasers, né, queriam que descesse de rapel aqui, isso não vai rolar. Por quê? Porque isso, na verdade, é uma prática que é desdobramento de doutrina ruim, de doutrina bíblica, de conhecimento bíblico pueril, frágil. E não somente a consequência de uma doutrina bíblica que seja frágil, que seja fraca, cria um culto que não é um culto bíblico, mas, além disso, faz com que nós, como cristãos, tomemos atitudes erradas na vida. Faz com que nós venhamos a agir de forma errada na vida, não somente para com irmãos nossos, mas para com aqueles que não são da fé. Então o apóstolo Paulo aqui está tratando sobre isso. Ele nos traz essa moldura do texto. O bem contra o mal, mas um bem contra o mal de verdade. E não somente isso, como que nós cristãos lidamos com essa realidade da luta do bem contra o mal, como nós lidamos uns para com os outros diante disso e como que nós lidamos para com aqueles que nos perseguem. Como a gente vem falando, irmãos, não tem como, né, nesse período pós-eleição e tudo mais, onde deste púlpito, talvez não, eu lembro de ter tocado nesse ponto sensível, que é a política brasileira, mas muito pouco. E a partir de pressupostos bíblicos. Né? E diante
da atual situação, não há como a gente não usar isso como reflexão ou como ponto de norte para a nossa atualidade. Né? Um teólogo chamado Calbart, que é assim, um pastor chamado Franklin Ferreira, pastor reformado batista, pastor de altíssima seriedade, ele tem uma relação de amor e ódio com esse teólogo chamado Calbart. Estou dizendo isso exatamente para que vocês não se preocupem em ir procurá-lo, tá? Ele é muito bom em muita coisa, mas quando ele resolve errar, ele erra. Mas ele falou uma coisa que é muito certa, que assim como os profetas no Antigo Testamento, hoje os cristãos eles precisam ter numa mão a palavra de Deus e na outra mão o jornal do dia. Por quê? Porque a palavra de Deus precisa responder a esta realidade, não se moldando a ela, mas mostrando a ela o caminho, mostrando a ela a luz. E parece que então esse é o ponto e esse é o chamado da igreja do Senhor Jesus para os dias atuais. Vivemos dias estranhos, dias sombrios. Ora, onde está a luz que deveria iluminar e mostrar o caminho? Onde está o sal que deveria retardar a putrefação, o apodrecimento desse mundo? A impressão que nós temos de uma forma geral, e por causa de teologia ruim, por causa de interpretação bíblica falsa, o que temos de modo geral, então, são cristãos que, na verdade, parecem estar mais perdidos do que os perdidos, mais desesperados do que quem de fato deveria estar desesperado. Uma das coisas que nós mais ouvimos nesse período de eleições foi: estamos numa luta do bem contra o mal. Tem que ficar de olho no relógio. Estamos numa luta do bem contra o mal. Irmãos, sabe por que esse tipo de afirmação era, para mim, irritante? Porque se a luta do bem contra o mal era Bolsonaro contra Lula, e se o Lula venceu, Deus perdeu. Você vai ter que ir até as últimas consequências para afirmar isso. Deus perdeu. Porque nunca foi uma luta do bem contra o mal, porque a verdadeira luta do bem contra o mal é da que a qual o apóstolo Paulo vai estar falando aqui, e ele vai estar falando de uma questão do coração sobre como devemos nos portar de uns para com os outros, e não somente isso, até mesmo quando inimigos da fé cristã estiverem no poder. E aqui eu não estou nem diretamente fazendo referências, mas eu estou deixando algo claro. Na época do apóstolo Paulo, quem governava era inimigo da fé cristã. Ponto. E como lidar com essa situação? Como o amor deve cumprir, deve funcionar no corpo de Cristo? Sabe? No meio desse caldeirão efervescente do mundo, no meio desse aperto que perturba o mundo, Deus está chamando a sua igreja para ser o socorro. Irmãos, sempre foi assim. Desde da primeira profecia sobre Jesus Cristo. Profecia essa que vai acontecer de forma clara lá em Gênesis capítulo 3. Após a humanidade se perder, após a humanidade se rebelar contra Deus, onde você tem ali um desdobramento do próprio Deus dizendo o seguinte para a humanidade: vai nascer uma semente prometida, que vai esmagar a cabeça da serpente. A serpente que enganou a humanidade, ela será esmagada, ela perderá seu poder atrativo. Ela perderá a sua capacidade de cegar a humanidade. Essa semente vai esmagar a cabeça da serpente. Sim, irmãos, aqui é uma metáfora. Porque a serpente, não há dúvidas, é o próprio Satanás. Mas essa semente, para quem não sabe, é o próprio Jesus, que vai nascer ali tantos mil anos depois. Nós temos, então, desde aquele momento, onde você chega naquele que é conhecido como Abraão, o pai da fé, um chamado para ele, dizendo o seguinte: Abraão,
Eu vou fazer de você pai de muitas nações, e por tua causa, por tua família, pela aliança que eu estou fazendo contigo, todas as nações da terra serão beneficiadas. E é interessante que o texto bíblico ali não está realmente fazendo acepção de ninguém. Porque o que Deus está dizendo para Abraão é: por causa do meu povo na terra, todos receberão benefício. Absolutamente todos serão beneficiados, até que haja a consumação final. Deus então nos chama, meus irmãos, para sermos o socorro e o alívio. Só que, novamente, por causa de teologia ruim, por causa de doutrina ruim, interpretação ruim, nós temos irmãos loucos, que estão malucos, enlouqueceram, e que estão enlouquecendo outros e amedrontando outros, inclusive. Ao invés de vir com a palavra da fé e a palavra do evangelho, o Senhor Jesus continua assentado em seu alto e sublime trono, governando sobre todas as coisas. O Senhor chama a sua igreja para ser socorro e alívio. E é isso que nós vamos ver nesse texto também hoje. Não somente uns dos outros, mas inicialmente uns dos outros, mas até mesmo dos seus inimigos. Irmãos, quando olhamos então para o capítulo 12 de Romanos, nós vemos o seguinte, e espero que você esteja com a sua Bíblia aberta, porque nesta igreja você é obrigado a ler o que eu estou falando para que você não seja enganado. Ou seja, hoje sou eu que estou pregando aqui. Qualquer um, lógico que eu não vou deixar qualquer um subir aqui, mas em algum lugar, ou seja quem for, mantenha sua Bíblia aberta e confira se é isso mesmo. Um dia, eu só não vou fazer isso porque esse lugar aqui é lugar santo. Mas a vontade que dá é um dia falar uma heresia aqui para ver se alguém depois do culto vai me procurar. Para ver se estava prestando atenção mesmo. Nós olhamos então para o capítulo 12, como eu disse, que o apóstolo Paulo começa a trabalhar as práticas daquilo que ele ensinou como teologia. E quando a gente olha para os versos 1 e 2, veja, por que a gente está voltando tanto? Porque a gente não pode ignorar o contexto. Do que o apóstolo Paulo está falando? Há uma sequência de pensamentos. Nos versos 1 e 2, do capítulo 12, o apóstolo Paulo lança os grandes e dominantes princípios que governam o comportamento cristão. Então ele vai começar a falar sobre comportamento cristão e ele vai pontuar claramente 2 grandes princípios para isso. E é essa pontuação que vai nos levar até o verso 9. Então ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, apóstolo Paulo dizendo para a igreja, pelas misericórdias de Deus, eu estou rogando, eu estou aqui, como que a ideia do texto é como se o apóstolo estivesse te pegando pelos ombros e te sacudindo e dizendo assim, pelo amor de Deus, cara, você é crente, então vamos lá, vem comigo, vem aqui comigo. Rogo pelas misericórdias de Deus, porque Ele é misericordioso, você está tendo a oportunidade de ter um pregador da palavra te pegando pelos ombros, te sacudindo, dizendo, estou rogando a você que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, primeiro grande pilar, essa entrega pessoal do seu próprio corpo e da sua própria vida como serviço de sacrifício à obra de Deus. Já falamos sobre isso em outros sermões, que tudo que o Senhor nos dá, fôlego, força, vigor, é necessariamente para o serviço da glória dele. E que enquanto você estiver no serviço da glória dele, você não vai morrer. Em outras palavras, enquanto a missão de Deus, que Deus tem particularmente com cada um de vocês, enquanto essa missão não chegar ao fim, você é imortal, você não morre. Por isso que crente não tem medo de Covid, por exemplo. Está ao vivo, né? Vão derrubar isso aí. Tomara que não derrubem. Porque crente sabe que se morrer é lucro. Vive para Cristo, se morrer é lucro, enquanto tiver missão para fazer e essa missão estiver atrelada à minha vida pessoal, eu não vou morrer.
Então o que eu faço com essa verdade? Sigo em frente, marcha firme, vai avante, sabe? Sem melindragem, sem medo, sem ficar olhando para certos detalhes e cracas da vida. Toca para frente, para a glória de Deus, porque tem missão. Se está vivo, tem missão. Então Paulo começa pontuando isso de maneira muito clara. E aí no verso 12 ele vai dizer, e mais, há uma necessidade não somente de se aplicar de fato a obra de Deus, mas essa aplicação da obra, ela não pode ser simplesmente a obra pela obra, mas ela tem que nascer de uma mudança de pensamento, de uma mudança de forma de ver a vida. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, você não somente não se conforma, só não se conforma quem já teve a mente mudada por Deus. Isso é uma questão, me parece até mesmo óbvia. Só é possível não se conformar com tal coisa se você já tem um contraste, se você já consegue ver de outra forma. Então você já não se conforma porque você já é diferente. Mas não é apenas não se conformar, mas é ativamente trabalhar para a transformação social. E eu sei que esse termo é bem complicado de usar hoje em dia, mas quando eu digo de transformação social, eu estou falando de mudança de ambiente mesmo, para a glória de Deus. Se você é funcionário público, se você é funcionário particular, se você é um estudante, aonde você estiver trabalhando, estudando, em família, aonde você estiver, naquele local tem que estar fincada a bandeira do evangelho dizendo, eu sou crente e o mal não vai passar daqui, porque eu não vou aceitar, eu não vou permitir. E, de fato, a partir da palavra de Deus, dessas verdades, começar a criar fibra. Sabe? Chora se tiver que chorar. Mas chora no Senhor, enxuga as lágrimas e continua mudando esse mundo, até que você encontre com o Senhor. Alguns devem achar que essa igreja é meio doida, né? Porque a gente fala mesmo, irmão, tu vai morrer. Isso vai acontecer. Eu não vou lembrar agora quem foi o teólogo, o autor que falou algo nesse sentido, que a comunidade cristã ela é uma comunidade que ela deve estar o tempo todo se preparando para a morte. Porque essa é a realidade. E em se preparando para a morte, ela vive com qualidade, contando seus dias. Bom, então, o apóstolo Paulo coloca esses dois pilares no início do capítulo. E aí, do verso 3 ao 8, o apóstolo Paulo vai falar sobre os cristãos na igreja exercendo dons, os dons que Deus deu, diversos dons que o Espírito de Deus dá para a edificação do corpo. Então, no verso 3, Paulo vai falar sobre um outro fator importante do amor ao próximo, que é o quê? Vai falar sobre uma avaliação honesta de quem nós somos. Nós não vamos conseguir, de fato, lidar com os nossos irmãos em Cristo, e menos ainda lidar com aqueles que não são irmãos em Cristo, mas pior ainda, são perseguidores. Não conseguiremos lidar com eles de fato, se antes disso, em Cristo, mudando a nossa forma de pensar, não tivermos clara e honestamente uma avaliação de quem nós somos. E ele vai repetir esse tema aqui no verso 9. Sabe? Sobre não se considerar mais do que você é de verdade. Quem você é, honestamente. E o problema é a nossa tendência de não avaliarmos com honestidade isso. E, irmãos, nada causa mais estragos à igreja local do que um cristão que se superestima e tenta realizar ministérios para os quais ele não foi qualificado. Então o apóstolo Paulo está dizendo, se apresentem para o serviço com uma mudança de mente, ativamente engajado a mudar o ambiente que você está em Cristo. Apresentando Cristo, revelando Cristo. E mais, sabendo diante dessa verdade, quem é você nesse processo? Paulo vai relembrar então no verso 6, os resultados desse novo nascimento, que são os dons,
E que o propósito dos dons vai ser equipar a igreja para o serviço. Deus dá dons a cada um com o objetivo de equipar cada um de vocês para o crescimento da igreja dele. E depois de tudo isso, de falar sobre os dons, a grande motivação, o amor. E aí a gente poderia lembrar talvez de vários sermões dentro dessa temática do uns aos outros. Sobre como começamos lá em João, capítulo 13. Novo mandamento vos dou, que vocês se amem uns aos outros, como eu vos amei. O apóstolo Paulo, então, agora, a partir do verso 9, ele vai tratar sobre o seguinte. Ele vai falar sobre o comportamento cristão e a sua relação com seus irmãos de fé e com os que não são de fé. Logo aqui no início do verso 9, 2 grandes princípios vão governar a vida e o comportamento do cristão. Veja, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegai-vos ao bem. Irmãos, nós temos aqui 3 imperativos, 3 ordens. O amor precisa ser sem hipocrisia. Primeiro ponto. Segundo, temos que detestar ativamente o mal. E por último, apegarmos ao bem. Meus irmãos, mas nada disso aqui é possível. Um amor sincero, um amor sem hipocrisia, ele não será possível sem novo nascimento. O que significa isso? No Evangelho de João, Jesus vai falar que aquele que é nascido da carne, é da carne, só entende as coisas da carne, desse mundo. O que é nascido do Espírito é espiritual, entende as coisas do Espírito. Por isso é necessário que você nasça do Espírito. Porque se você só nasceu da sua mãe, eu espero que todos aqui tenham nascido de uma mãe. Ninguém aqui nasceu de um ovo ou de uma... Se você só nasceu da sua mãe, você é alguém apenas carnal, mas espiritualmente você está morto. Você precisa que Deus revivifique o seu espírito, torne o seu espírito vivo. E somente sendo vivificado pelo Espírito de Deus, você terá discernimento espiritual e conseguirá olhar uns para os outros e, de fato, praticar o amor sem hipocrisia. E isso já deveria nos levar a alguma reflexão. Do tipo, o quanto de fato eu amo sem hipocrisia meu irmão. O quanto de fato eu estou comprometido, empenhado em me inclinar para o meu irmão e decidir amá-lo sem hipocrisia. Lembrando que, biblicamente, amor não é filosofia. Amor é prática. E por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque a gente tem que ter um cuidado com algo que pode nascer, criar raízes e fazer tentáculos dentro de uma comunidade de fé. Algo que eu chamei de cultura da gentileza. Cultura da gentileza. O que é a cultura da gentileza? Você é gentil, ele é gentil, todo mundo é gentil, a gente está aqui rindo, chega, tomamos um café, né? Cultuamos, levantamos as mãos, ouvimos um sermão, na saída seremos gentis uns com os outros, abriremos a porta para o irmão sair. No entanto, de verdade, você não liga para o seu irmão. De verdade, você está criticando, sei lá, o sapato do seu irmão, as vestes do seu irmão, alguma palavra que ele disse, talvez, e você vai usar aquilo como ferramenta para diminuir essa pessoa.
Ora, o apóstolo Paulo, quando ele dá essas 3 ordens, amor sem hipocrisia, o detestar o mal e se apegar ao bem, são 3 ordens que dizem respeito à mudança de mente. Logo, eu creio, não é eu creio, de fato, que se há alguma dificuldade pessoal em amar sem hipocrisia, se abster do mal, detestar o mal, e se agarrar apenas ao que é bom, ao que é bem, se de fato isso é uma realidade, você precisa hoje começar a questionar a sua própria fé. Porque quem não faz isso não é cristão. E veja, deixa eu colocar aqui, como diz o boi atrás, na frente da carroça. Deixa eu arrumar esse negócio aqui. Não é fazer coisas boas para se tornar crente. Cristão é aquele que, tendo sido mudado interiormente pelo próprio Deus, terá sede de justiça, terá sede de bondade, terá sede de estar uns com os outros, como irmãos. Amor, meus irmãos, sem hipocrisia, dentro dessa cultura de gentileza, é algo que a gente tem que observar, sabe? Uma máscara de simpatia pode muito bem esconder o espírito de difamação, o espírito mexeriqueiro, sabe? Gente que fica... A máscara da simpatia pode esconder preconceito. A máscara da simpatia pode esconder preconceito. O que nós temos então aqui é o apóstolo Paulo tratando sobre um novo homem, um novo ser, a igreja de Jesus, que precisa viver em amor e em verdade. Como isso, meus irmãos? E aí temos que olhar para o tema santificação. Ora, como se guardar de um amor hipócrita? Ele já falou lá no verso 2 do capítulo 12. Pela transformação da nossa mente em Cristo Jesus. E não somente pela transformação da nossa mente em Cristo Jesus. Não somente questionando atos e pensamentos e entregando cativos a Jesus, passando pelo fogo, pelo crivo do Espírito Santo de Deus para ver o que sai. Mas também se aplicando ao serviço cristão. Não foi o que ele falou no verso 1? Sobre essa entrega pessoal como sacrifício vivo. Outro ponto interessante aqui, meus irmãos, é que nós temos aqui, parece que, 2 opositores. Ame e deteste. Irmãos, Deus é amor. Mas Deus odeia diversas coisas. O que, irmãos, necessariamente vai nos levar a termos que abandonar, por exemplo, sangue de barata? O que é isso? O que eu estou querendo dizer? Sujeito sangue de barata. É aquele sujeito que ele vê o mal acontecendo, ou que ele vê alguém praticando mal, e aquilo não o incomoda em absolutamente nada. Ele é frio quanto aquilo não faz diferença alguma para ele. Enquanto que o texto está dizendo, você precisa de fato aprender a detestar, ter claro na sua mente aquilo que o seu Senhor detesta, e você ativamente também detestar o que o Senhor detesta, se apegando ao que é bom, ao que é bem. Então, se você é parte do povo de Deus, você precisa amar o povo de Deus. Mesmo que você não goste de todo mundo. Mas, por você ter sido retirado do império das trevas e colocado na igreja do Senhor, no reino do Senhor, será com os seus irmãos. Os seus irmãos serão a ferramenta que o Senhor vai usar para te afiar para a boa obra, para a missão dele.
Segundo, o amor cristão. Nós vamos ver agora os versos 10 a 13 e o 15. O amor cristão deve se mostrar de maneira maravilhosa, apaixonada, dada aos seus irmãos. Pergunto a vocês, como que na prática, ou alguém talvez poderia perguntar isso ao Paulo, ao apóstolo Paulo, como na prática, como que na vida real, você pode ser a mão de alívio de Deus sobre os que passam tribulação? Meus irmãos, os versos 10 e 11 vão nos trazer um panorama de como deve ser a atitude cristã uns para com os outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que o amor verdadeiro, ele vai envolver preferir em honra o outro e não você mesmo. Em outras palavras, a igreja ela é diferente, por exemplo, de uma empresa ou de um ambiente corporativo. Por quê? Porque num ambiente corporativo, numa empresa, enfim, o indivíduo só é útil a você, ele só interessa a você se de alguma forma ele for útil a você. Se de alguma forma você tiver algum proveito em cima daquela pessoa naquele ambiente corporativo. Quando aquela pessoa no ambiente corporativo perde o proveito, normalmente o que acontece? Rua. A comunidade cristã, ela é completamente diferente disso. O objetivo do povo de Deus não é a minha própria honra. O objetivo do povo de Deus não é a sua própria honra. Você foi colocado pelo Senhor na igreja dele para ter como objetivo da sua vida honrar o outro. Irmãos, percebe como isso é contracultural? Quem nesse mundo, em sã consciência, ia dizer isso para um outro ser humano? Olha só, irmão. Você tem que buscar o seu primeiro. Para de olhar para o outro. Para de se dar para o outro. Sabe? Procure tirar vantagem de tudo. Procure sugar o máximo. Irmãos, vocês já ouviram um discurso assim por aí, no mundo secular? Qual é a proposta da igreja do Senhor? Não tire proveito do seu irmão, mas o contrário. O honre. O eleve. Sabe? Mostre a ele o quanto ele é amado, cuidando dele, zelando por ele, zelando pelo bom nome dele no meio dos seus irmãos, zelando pela própria vida pessoal dele. É lutar para que o outro, então, seja reconhecido e seja realmente honrado. Pergunto, qual é a sua ambição? O que você mais almeja na vida? A proposta do apóstolo Paulo é que no reino de Cristo, a ambição do cristão é destacar o outro e nunca a si próprio. Sabe? Irmãos, alguns de nós, por exemplo, tem alguns dons para perceber quando que o outro precisa de ajuda. Isso é dom de Deus. Conseguir perceber quando o outro precisa de ajuda. Use esse dom. Traga outros para perto. É aprendermos, meus irmãos, a não ficarmos esperando que as pessoas reconheçam, sabe, a nossa contribuição, as nossas atitudes. Mas é ser ativamente empenhado, é estar alerta em reconhecer e honrar o que os outros fazem. E se ninguém falar do que eu fiz ou reconhecer o que eu fiz de bom aqui, nessa plantação, nessa obra, sabe, mas pastor, ninguém falou que aquele tijolo lá na ponta fui eu que coloquei da construção. Irmão,
Que diferença isso faz? Nosso reino nem é daqui. Mas é estar atento e alerta para edificar o outro, esquecendo-se de você mesmo, abandonando-se a si próprio. Ele continua, no zelo não sejais remissos. Alguém tem uma versão diferente? Do verso 11? Preguiçosos. É a outra tradução. No zelo, não sejam preguiçosos. Mas que zelo é esse? Esse zelo para com o outro, para com a sua vida cristã, a sua atitude cristã. Não seja preguiçoso, mas é ser realmente empenhado. Irmãos, nós temos que tirar da nossa forma de ver a vida a seguinte ideia: eu só faço se eu tiver vontade. Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que o coração humano é enganoso. Estamos num processo de santificação, de glorificação ao Senhor. Mas estamos no processo. Não confie na sua vontade e no seu desejo pessoal, sem primeiro ter passado pelo crivo de Cristo e da igreja de Jesus. Mas ao contrário, sede fervorosos no Espírito. E olha que interessante, irmãos. Sede fervorosos no Espírito. E ser fervoroso no Espírito aqui não é ficar 5 horas orando de joelho, sabe, no milho, sei lá, no monte ou embaixo da cama. Ser fervoroso no Espírito não é aqui, nem mesmo, sabe, não se trata disso, não que haja algo de errado num culto avivado, mas não é isso. O culto pode ser altamente avivado e hipócrita. Sabe a cultura da gentileza? A máscara da bondade, o sorriso. Sabe aquele negócio assim? Bom, sabe aquele negócio assim? E assim, a gente, para os irmãos que ainda não frequentam concílios do sistema presbiteriano, vira e mexe a gente ouve coisas do tipo: o irmão fala algo contra outro, numa reunião conciliar, mas nas entrelinhas, sabe, com aquela educação, fala mal, né? E aí o outro se levanta: mas irmão, isso aí não... O outro: amado, não, querido, não foi isso que eu quis dizer. Querido. Cultura da gentileza. O ponto não é um culto fervoroso. O ponto sempre, a raiz de todas as questões vai estar aqui. Vai estar dentro. Vai estar dentro. E quando ele fala então sobre ser fervoroso no Espírito, esse ser fervoroso no Espírito, ele está conectado em servir ao Senhor e, servindo ao Senhor, servir o seu irmão. Você quer encontrar alguém fervoroso no Espírito? Não é a pessoa que consegue ficar jejuando 5 dias e orando sem parar. Não é isso. Ou quem faz... Bom, não é isso. Mas são pessoas que ativamente você olha para a vida daquela pessoa e você não tem dúvida de que aquela pessoa está servindo aos irmãos e ele realmente ama o que está fazendo. Aquele ali pode nunca falar em línguas, nunca vai ter uma visão espiritual, sabe? Um sonho. Mas a Bíblia diz que aquele é dos mais fervorosos no Espírito, porque ama servir. Os versos 12 e 13, então, vão nos dizer como então devemos reagir às diferentes circunstâncias. Então, primeiro ele falou sobre como agir, agora como reagir. Veja, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Irmãos, eu não vou me deter em cada detalhe de todo o texto daqui até o verso 21.
Senão a gente não vai conseguir fechar esse texto hoje. Mas o ponto é que ele começa a traçar e ele vai começar a falar sobre, na sequência abaixo, perseguições. E ele está dizendo, veja, alguém então que não é preguiçoso no zelo, mas é fervoroso no espírito, é alguém que se regozija, que se alegra, mas se alegra numa determinada esperança, algo que ainda não está sendo visto. Sabe? Não é alguém que se alegra naquilo que teve como resultado de uma eleição. Não é alguém que se alegra no resultado da Copa. Não que haja alguma coisa de errado nisso, tá, irmãos? Mas o ponto é de uma alegria espiritual a partir de uma esperança. Que esperança é essa? Ora, a esperança da realidade de Cristo em nossas vidas. De Cristo uns com os outros. Sede pacientes na tribulação. As perseguições virão. A tribulação vai vir. Mas temos alegria no que esperamos no Senhor e somos pacientes no que está acontecendo em oração constante. Irmãos, me parece então que esse verso 12 deveria ser um verso que talvez você poderia, para quem mexe aí com arte, com Corel Draw, não sei, sabe? Bota num quadro, faz um negócio bonito, uma moldura e bota na parede da tua casa. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração persistentes, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Então, ele está dentro desse tema. Como que agimos e reagimos dentro da igreja? Praticai a hospitalidade. Estamos chegando, estamos no mês, né, de ação de graças. Brevemente está chegando o dia de ação de graças e a gente sempre fala muito de hospitalidade. Mas, irmãos, hospitalidade, ela vai além de receber alguém na sua casa. Praticar hospitalidade é, por exemplo, dar uma carona. Por exemplo, é preferir passar o tempo com pessoas que estão chegando novas na igreja, ao invés de só ficar com os mesmos grupinhos. Isso é ser hospitaleiro. Não é só levar para sua casa, mas é ativamente, no seu ambiente de fé, perceber ao seu redor. A quem eu posso praticar o bem de Deus? Quem que chegou novo e está perdido no nosso meio? Irmãos, um exemplo bobo aqui é mais prático, né? Às vezes a gente acaba a nossa reunião e a nossa mesa de coffee break, pós-culto, né, tá lá, tá bonita. Mas, irmãos, a gente pega o seu e abre espaço, né? Para que outros possam chegar também. Isso é ser hospitaleiro também. Não fica ali, não faz a... Mas é essa visão. Quem está precisando chegar? Ou quem eu posso chamar para tomar um café e conversar? E perguntar como está? É levar alguém para almoçar. Mas mais do que isso, praticar hospitalidade é ter, de fato, amor por pessoas que são diferentes de você. Essa, na verdade, é a raiz do termo, é a raiz da palavra. Amor ao estranho. E amor ao estranho assim não é assim, que cara estranho, não é isso. O estranho é aquele que, por exemplo, você é Flamengo, o outro é Vasco. Doente, em Cristo, os dois times vão ter que morrer e vocês vão ter que aprender a se entender. Para usar aí novamente a política. Um é o Lula, o outro é o Bolsonaro. Irmão, se você não praticar ativamente hospitalidade um para com o outro, você está ativamente optando pelo pecado. É isso que o texto está dizendo. Então é para chamar um petista na minha casa para um jantar? É. Aproveita agora, mês de ação de graças. Ou é para chamar um bolsonarista na minha casa para um almoço, para um churrasco? É.
Até porque vai cair, deixa para lá. Disseram que ia cair. Mas aí outros falam. Mas é para chamar. Trata-se então dessa prática ativa. E, irmãos, como esse amor então deve se mostrar para com os que não são da mesma igreja ou da mesma família da fé? Porque até então o apóstolo Paulo está falando de cristão para cristão. Ora, e como fica aqueles que não são cristãos? Aqueles que, na verdade, vão perseguir os cristãos. O apóstolo Paulo vai tratar, então, da nossa reação a essas outras pessoas. Verso 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Irmãos, eu sei que quando você lê o texto é muito bonito. Mas você, de verdade, já tomou uma decisão no coração de, na primeira oportunidade de perseguição, você procurar abençoar essa pessoa? Irmãos, abençoar aqui, vamos lá, não é aquele negócio de o cara te persegue, o teu vizinho passou e teu vaso de planta estava na tua janela, ele empurrou aquilo e quebrou. E aí ele estende as mãos e fala que Deus te abençoe. Não é isso. Não é esse negócio de eu vou fazer uma oração lá de casa e não me envolvo com a pessoa. Abençoar os que te perseguem e não amaldiçoar é ativamente descobrir no que você pode fazer diferença na vida daquela pessoa para que ela olhe para você e, mesmo sem entender a mínima do que está acontecendo, diga: eu nunca esperei isso. Nunca me passou pela mente e pelo coração que esse que eu odeio me faria ato de tamanha bondade. Irmãos, conseguem perceber como ser cristão está para muito além do que a gente ouve popularmente? Muito além. Ele continua. Alegre-se, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tenham o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serem orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejam sábios aos vossos próprios olhos. 3. Último ponto. O amor cristão deve se mostrar também para com os estranhos e até mesmo para com os inimigos. Como você lida com alguém que te trata mal? Como você lida com alguém que te trata de forma errada? Qual é a sua ou a nossa reação ao erro, ao mal? O apóstolo Paulo vai dizer: não torneis a ninguém mal por mal. Irmãos, a gente ouviu tantas coisas esses dias, e de cristãos, tanto de um lado quanto de outro, que foram assustadoras. Você pensa assim, cara, essa turma lê Bíblia. E se lê Bíblia, eles realmente têm compromisso. Eles entendem que é a palavra de Deus. Porque às vezes o cara lê como quem lê Turma da Mônica. Né? Ri, sei lá, tira ali alguma lição coach para a vida. Mas o quanto isso aqui é palavra de Deus para você? Não retribua. Não pegue o mal que fizeram para você e torne a pessoa com o mal. Mas esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E olha que o apóstolo Paulo ele é tão honesto, tão sincero aqui, que ele ainda bota se possível. Se possível, sabe? Quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ativamente trabalhando para ter paz com todos os homens. Por que ele diz se possível? Porque ele tem nada de circunstância da própria vida. O perseguidor, o tirano, ele é tão sedento de raiva e tirania que você não consegue equilibrar aquela equação. Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito:
A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Irmãos, se é Deus, se você crê que Deus de fato é aquele que, por causa da morte e da ressurreição de Jesus, por ter entregado o Filho dele para ser sacrificado no seu lugar, para que o seu pecado fosse perdoado, se você crê nisso e você crê que esse sacrifício te justifica, ora, aquele que te justifica te vindica. Aquele que te justifica te vinga. Você fala, pastor, que coisa estranha de falar do púlpito. É a Bíblia que está falando. Que Deus é vingador, que com Deus não se brinca, e que Ele há um dia de trazer à tona e à prática a justiça contra todo o mal e contra a impiedade, e toda impiedade, definitivamente. Se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. E nós temos então, olha que coisa interessante, o apóstolo Paulo, em vários momentos na verdade aqui, mas parafraseando o próprio Senhor Jesus, num momento em que nenhum evangelho ainda tinha sido escrito. Não sei se vocês sabem disso, mas as cartas do apóstolo Paulo foram escritas primeiro do que os registros dos evangelhos, mas nós temos os ensinamentos de Jesus aí permeando a igreja cristã e aqui na pena do apóstolo Paulo. Se tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Muitos autores têm discussão sobre o que significa isso, essas brasas vivas sobre a cabeça. Mas eles são praticamente unânimes em dizer o seguinte, que a ideia dessas brasas sobre a cabeça tem relação com não pagar o mal com o mal. Tudo que o apóstolo falou anteriormente. Nós nos lembramos, por exemplo, nós nos lembramos de Saul e Davi. Saul, rei de Israel. Davi seria o futuro rei. Saul perseguia Davi em tudo que podia. Um dia, Davi e seus soldados, seus homens, estão escondidos numa caverna e Saul entra nessa caverna para aliviar o ventre. E os soldados ali devem ter cutucado Davi. Cara, olha a oportunidade que Deus está te dando. Quantos de nós somos rápidos em pensar assim, hein? Deus está me dando a oportunidade de fazer o meu nome. Vai lá, garoto, faz teu nome. Chegou a tua hora. Davi olha para aquilo. Sorrateiramente, ele corta um pedacinho da capa de Saul. O que depois o próprio Davi vai se arrepender amargamente. Ele vai dizer assim, não, ele é o rei. Foi Deus que botou ele lá. Eu não podia ter feito isso. Mas ainda assim, em outro momento, mais à frente, Saul vai ficar sabendo disso tudo e vai dizer, vai falar sobre Davi, realmente você será um bom rei. Embora que depois ele vai ter outras atitudes. Mas colocar brasas vivas sobre a cabeça do teu inimigo é essa ideia de que ele vai ser obrigado a reconhecer que você agiu como Deus age. E como que Deus age? Pense por um instante honestamente. Você é bom. Você é justo em tudo. Você é correto em tudo. Tem gente que fala assim, eu quero um Deus justo para fazer justiça. Só tem um problema. Por ser justo, ele vai fazer justiça com toda injustiça. Você pratica injustiça ou já praticou? Deus vai te pegar também. Não tem para onde correr. No entanto, amontoar brasas vivas sobre aquele que te persegue é o que Jesus fez na cruz e é o que faz com a gente nos constrangendo e dizendo o seguinte, como pode um Deus santo
optar por me amar. Eu não tenho outra opção senão me render a Ele. Eu não tenho outra opção senão querer ter paz com Ele. Porque Ele perdoou todos os meus pecados sem eu ter feito nada para merecer isso. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Andar pela fé é reconhecer que Deus é justo e deixar a vingança e a retribuição para Ele. É nos lembrar, meus irmãos, que o compromisso que nós temos uns para com os outros é, na verdade, um compromisso que nós temos com Deus. Não é possível termos compromisso com Deus se não tivermos uns com os outros. E por último, a convicção de que somos irmãos, então, uns dos outros, precisa ser a mesma convicção de que Deus é o nosso Pai. Conclusão, então, irmãos. Como tratamos com os da fé? Devemos amá-los e honrá-los. Verso 9 e 10. Devemos demonstrar zelo para com esses. Verso 11 e 12. Devemos partilhar com eles. Verso 13. Devemos sorrir e chorar com eles. Verso 15. Devemos viver em harmonia com eles. Verso 16. E como devemos tratar aqueles que nos perseguem? Verso 14. Devemos abençoá-los quando eles nos perseguirem. Verso 17 e 19. Devemos deixar que Deus retribua o mal feito contra você. Que o Senhor haja, não você. Esse negócio de que vamos agora todo mundo viajar para o sul, não vamos mais para o nordeste. Sabe isso? Cristão não se vinga. Cristão não planeja o mal. E por último, devemos alimentá-los quando tiverem fome e saciá-los quando tiverem sede. Nós percebemos então que a proposta de Jesus para a sua igreja e para cada um de nós é de fato uma morte pessoal para nós mesmos. Porque assim como o Senhor morreu para que outros vivam, nós somos chamados a morrer para nossos próprios desejos, nossas próprias vontades, nossas próprias verdades, para que outros também vivam para a glória de Deus. Convido vocês a fecharem os olhos por um instante. E que vocês possam refletir sobre decisões, sobre atitudes que precisam ser tomadas pessoalmente na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Mas essas atitudes só poderão ser tomadas na medida em que você tenha compromisso de fato com o Deus Todo-Poderoso.